Imóveis em Pauta. Com Humberto Mascarenhas, especialista em imóveis, e o tema de hoje, cuidados na hora de comprar um imóvel usado. Então hoje vamos estar falando sobre esse tema que é muito importante. Quais os cuidados na compra de um imóvel usado? Antes eu quero aproveitar e mandar um forte abraço para todos os servidores públicos. Hoje é o dia do servidor público, né? Essas pessoas que têm uma função tão especial que é servir as pessoas de um modo geral. E servir é a melhor coisa da vida. Quem não sabe servir, aquele ditado, quem não presta para servir, não serve para viver. E é verdade, as pessoas mais felizes são as que servem bem. Como o próprio nome diz, o servidor público faz isso. Tem muitos servidores públicos que fazem isso com maestria e estão de parabéns. Então a todos um grande abraço, que por sinal foi antecipado para ontem, né? Aquelas comemorações, mas o dia certo oficial é hoje, no dia do servidor. São 7 horas e 48 minutos. Humberto, o tema escolhido é cuidados na hora de comprar um imóvel usado. Você não sabe o quanto você contribui com as informações aqui para quem quer investir no ramo de imóveis, quer vender ou comprar, tirar suas dúvidas. A compra de um imóvel usado é igual à compra de um imóvel novo? Ela é muito semelhante, Lucival, porém não é igual. E qual é a principal diferença? Quando você compra um imóvel novo, ele normalmente é de uma construtora, e essa construtora ela já tem por padrão ter toda a documentação que a gente chama de redonda, documentação pronta, tanto para venda à vista quanto para venda financiada. Porque hoje em dia, 70% das vendas são feitas via financiamento. Então, se a construtora ela não prepara a documentação para estar apta para o banco, ela fica fora do mercado. Então, devido a isso, um imóvel novo já tem essa segurança maior a nível documental. Já o imóvel usado, o comprador precisa tomar um cuidado maior, porque ele vai ter que fazer o que a gente chama de diligência, tanto da vida do imóvel quanto dos vendedores, né? No Brasil e na maioria dos países do mundo também, não só no Brasil, ainda existe a cultura do imóvel ser registrado em nome da pessoa física. Então isso requer uma série de cuidados, porque a gente sabe que as pessoas físicas, os CPFs, eles correm uma série de riscos no dia a dia, devido a dívidas, a problemas trabalhistas e a problemas judiciais, ações, e por isso precisa ser feita uma diligência para que o comprador, ao transferir o imóvel, não venha ter uma surpresa desagradável. Então, o cuidado na compra de um imóvel usado, ele deve ser ainda maior do que na compra de um imóvel novo. A parte documental é mais burocrática, né? Porque vai ter que investigar todo aquele período que alguém esteve lá, que vai passar se deve alguma coisa em prefeitura, e como é imposto, TBI, essa coisa. E o novo não, já recebe tudo lá mastigadinho, tudo bonitinho, já tudo, como se diz, redondinho, né? Não tem essa dificuldade. Na preparação do documento aí para um imóvel usado, vai depender mais tempo justamente para fazer toda essa vistoria. É isso mesmo, Roberto? Não que o novo não precise ter esse cuidado, precisa sim. Mas normalmente o novo ele já tem, por critério dos bancos, já tem boa parte da documentação pronta, né? Tem documentos ali que, por exemplo, certidões de IPTU, de condomínio, que é importante avaliar também. Porque mesmo no novo, essas certidões às vezes não compõem o processo inicial e lá na frente, na hora da transferência, pode dar algum problema, pode o comprador herdar alguma dívida, então é bom fazer uma análise detalhada em ambos os casos, mas no caso do usado, bem mais. Eu separei inclusive aqui quais são as principais documentações, Lucival. Quando diz respeito ao imóvel, o principal é matrícula atualizada do imóvel, porque a matrícula ela vem descrevendo toda a vida do imóvel. Aqui na Bahia, a gente tem a cultura de chamar a matrícula de certidão de ônus inteiro teor e ré persecutória, que eram certidões separadas e hoje elas são unificadas. Então, nessa certidão vem lá todo o histórico do imóvel, vem inclusive dizendo
se aquele imóvel possui algum ônus ou não. Inclusive, a gente vendeu imóvel recentemente e estava tudo prontinho para assinar contrato, aí a gente pediu a certidão, o vendedor do imóvel já tinha um imóvel quitado, porém ele comprou o imóvel parcelado, quitou, e ele não tomou um cuidado que é importante, que é de, após a quitação, ir no cartório, pegar o termo de quitação com o vendedor, que vendeu para ele, no caso, para que a averbação da dívida fosse tirada. Então, ele já havia quitado, porém, na certidão aparecia o imóvel ainda como alienado. Então, a gente pediu para que esse vendedor fosse até o cartório, e isso aí atrasou o processo em uns 30 dias, porém, deu a segurança necessária. O contrato estava ali prontinho, mas ele não foi assinado enquanto esse problema não foi resolvido. Então, checar a documentação do imóvel, a primeira certidão é essa, certidão de ônus, e as demais certidões negativas, que é IPTU, condomínio, certidões de ações reais, que pode ocorrer, e essas certidões, de quem é a competência? É do corretor de imóveis ou da imobiliária que está intermediando a negociação. Por isso a importância, Lucival, de buscar um profissional, uma imobiliária que já tem expertise na venda daquele produto para dar a segurança necessária. E do vendedor, qual a documentação necessária? É fazer uma busca no CPF, tirar as certidões trabalhistas, certidões da Receita Federal. Se tiver algum débito com a Receita Federal, é um impeditivo, que aquele débito pode impactar no futuro com aquele imóvel. E tirar as certidões também que a gente chama de judiciais, cíveis e criminais, para ver se aquela pessoa responde por algum processo e aquele processo pode, no futuro, vir a atingir aquele imóvel. Hoje existe uma determinação que essas certidões elas não são obrigatórias, porém é aconselhável que se tire. Por quê? Porque apesar de na matrícula do imóvel ali não estar constando, a gente sabe que quando o assunto é judiciário, tudo pode acontecer. Então lá na frente, para que a pessoa, o comprador, não venha ter uma surpresa negativa, a gente procura fazer isso para que ele fique 100% seguro e a compra dele não venha se tornar no futuro em uma dor de cabeça. Verdade, bem orientado aí, viu, Alberto? E para quem pretende um dia vender o seu imóvel, tá, que ande com essa documentação já toda legalizada todo dia, para que não tenha também atraso e dor de cabeça lá na frente. Alberto, e quanto ao estado do imóvel, o que deve ser levado em conta? Ótima pergunta, Lucival. O imóvel usado, diferente do novo, um imóvel novo ele tem uma garantia. Todo imóvel que você compra de construtora, ele tem uma garantia legal de 5 anos. Já o imóvel usado, ele não tem essa mesma garantia. Então você precisa ter um cuidado maior, avaliar. Se você observar algo no imóvel que gere alguma dúvida sobre a estrutura, o ideal é você até contratar um engenheiro para fazer uma análise daquele imóvel, para ver se aquele imóvel está apto, para que você não venha ter uma surpresa negativa. Mas nesse ponto eu queria frisar algo que poucas pessoas sabem. Mesmo na compra de um imóvel usado, se tiver algum vício oculto, que é um vício oculto, é um problema que você não consegue visualizar, você tem um prazo aí de 6 meses para questionar esse vício junto ao vendedor. Então, mesmo o imóvel sendo usado, ele não tem a garantia igual ao imóvel novo de 5 anos. Porém, se tiver algum vício oculto, um problema que você não conseguia ver, mas que vai impactar na estrutura do imóvel, isso aí pode ser questionado e o vendedor ele tem a obrigação de solucionar. É muito comum o vendedor falar, já vendi, agora é tudo com o comprador. Não é bem assim, não tenho mais responsabilidade com isso. E não é bem assim, isso está lá no Código Civil, é uma obrigação do vendedor, caso exista um vício oculto e fique provado que aquele vício já existia, aquele problema no momento da venda não foi visto, mas já existia, ele é de obrigação também do vendedor. Então é uma segurança a mais que o comprador tem
mas muitas das vezes ele não sabe disso, ele não é orientado da forma correta. Por isso a importância de fazer com o máximo de segurança. A compra de um imóvel, Lucival, na grande maioria das pessoas, ela ocorre no máximo 2 vezes na vida. Tem grandes investidores que compram vários imóveis, mas numa média, a compra do imóvel ocorre 1 ou 2 vezes. Então, a compra de uma vida requer todo o cuidado. Imagina, a pessoa juntou todas as suas economias, na hora de comprar um imóvel, ela se depara com um problema que vai trazer para ela uma dor de cabeça grande, o prejuízo que pode causar para uma família, e isso é muito cuidado que precisa ter. Por isso, a necessidade de empresas, de profissionais que venham ajudar você a fazer isso com toda a segurança. E como avalia assim um imóvel usado, Humberto? Avaliação. A avaliação do valor é algo muito importante também. É por isso que a gente sempre frisa, a gente já falou aqui, inclusive, um programa inteiro sobre avaliação imobiliária. É importante porque, se você está fazendo um investimento alto, você precisa saber se aquele imóvel está bem precificado, porque de repente a pessoa olhou o imóvel, gostou, ela está com recurso sobrando e ela vai e paga um determinado valor, e no futuro aquele valor ela vai ver que foi um valor muito acima do valor de mercado. Então é muito importante ela precificar bem, para ela ter o cuidado, pesquisar, fazer uma boa pesquisa com outros imóveis semelhantes. A melhor forma de avaliar, de ver se aquele imóvel está bem precificado, é pesquisando imóveis semelhantes. E o outro cuidado, claro, é buscando um profissional que seja capacitado e que tenha capacitação necessária para avaliar, para dizer se aquele imóvel está condizente com o valor que ele está sendo ofertado ao mercado. O nosso querido coordenador aqui do Cidade em Pauta, Jorge Bianchi, está aí curtindo o programa, mandando um abraço para você e todos que estão na sintonia, e quer fazer uma pergunta para você, Humberto. Ele diz aqui, olha, bom dia, Humberto, qual o risco para quem adquire o imóvel no contrato de compra e venda e não faz a escritura? Ótima pergunta, Bianchi. Aproveitar e mandar um forte abraço aí para Bianchi. Vi aí que você está se preparando, né, para ir para a COP30. Deus abençoe lá, viu? Você sempre nas coberturas internacionais. Ótima pergunta, Bianchi. Precisa ter esse cuidado, sim. O que é que acontece? É muito comum a pessoa comprar um imóvel, fazer o contrato de compra e venda, e digo mais, Lucival, até fazer a escritura. Muitas pessoas compram um imóvel, ela vai no tabelionato de nota, lavra a escritura, tudo bonitinho, tudo certinho, porém ela não registra. E o registro do imóvel é extremamente importante. Às vezes a pessoa fala, não vou registrar agora, vou economizar, depois eu registro. E o que é que acontece? O registro é a parte mais importante da compra e venda. Porque quando você compra um imóvel, por mais que ele esteja todo apto, se você não registra ele naquele momento, vamos dizer que você comprou hoje e vai registrar daqui a 5 anos. Aquele levantamento que você fez na hora da compra foi todo perdido. Daqui a 5 anos, na hora do registro, vai ter que se fazer o levantamento todo novamente. E quantas coisas podem acontecer? A gente está falando de 5 anos, mas isso pode acontecer em 1 mês, 2 meses. Qualquer momento. Pode ocorrer qualquer fato jurídico com os vendedores, tipo uma separação, um falecimento, e isso vai implicar na hora do registro daquele imóvel. Então, existe uma máxima que a gente fala muito, quem não registra não é dono. Então, não é somente fazer o contrato de compra e venda, seguir tudo que nós orientamos e não fazer o principal, que é levar a escritura a registro. Tem que registrar, porque o registro é o que transfere a propriedade do bem e elimina qualquer problema e qualquer vínculo com os vendedores. Agora são 8 horas e 2 minutos, pena que o tempo já foi, mas um papo interessante, muito informativo, importante para você que quer fazer um negócio com imóveis novos ou usados. Eu vou fazer 2 em 1 aqui para você, Humberto, para a gente finalizar o programa, mas não posso deixar de perguntar e você passar essas informações para o público ouvinte da nossa emissora. E quanto ao financiamento, o imóvel usado é igual ao imóvel novo? E qual o conselho que você dá para quem está buscando comprar um imóvel usado? Quanto ao financiamento, Lucival, ele se difere em alguns pontos.
principalmente nos imóveis mais populares, tipo Minha Casa Minha Vida, que é o que é mais vendido hoje. No caso do Minha Casa Minha Vida, o imóvel novo ele tem um subsídio maior e condições mais facilitadas. Então, você que vai comprar o primeiro imóvel e vai precisar de subsídio, o imóvel novo ele é diferente do imóvel usado, porque o subsídio ele é maior. Porém, um detalhe, uma coisa importante é que muitas pessoas não observam. O imóvel usado, semelhante ao novo nessa linha aí, costuma ser mais em conta. Então, muitas das vezes, o subsídio que você vai ter no novo, o usado compensa em algumas vezes pelo valor ser mais baixo. E o imóvel usado, ele tem um diferencial que me chama muito a atenção. Muitas das vezes o imóvel usado, ele já vem pronto para uso, ele já vem com piso, muitas das vezes já vem decorado, com armários e até mobiliado. E isso você não vai encontrar no imóvel novo. O imóvel novo, ele sempre vem da forma que a construtora entrega, com piso somente nas áreas molhadas, os demais itens você precisa fazer. Então é uma observação e é uma vantagem muito grande do imóvel usado, é o fato dele já estar prontinho. A gente vive numa era onde a praticidade é muito importante e conta muito. Então, são pontos a serem considerados. Verdade. O financiamento, quando o imóvel é de valor mais elevado, acima de 500 mil, ele não difere em nada. Você comprar um imóvel, por exemplo, a semana passada a gente teve mudança aí no crédito imobiliário para a classe média. Para a classe média, o imóvel novo e usado, para o banco não difere em nada. Tanto faz ele ser novo ou usado, as taxas de juros, o percentual vai ser tudo igual. A única coisa que vai mudar aí é o uso do FGTS, porque o uso do FGTS só é válido para o primeiro imóvel. Mas aí tanto faz ser novo ou usado, a única regra que vai existir é ser o primeiro imóvel. E o conselho que eu dou para quem está buscando é: avalie, procure um profissional capacitado, não compre um imóvel usado sem antes fazer uma boa análise. Comprar, muitas das vezes a pessoa vê um anúncio lá atrativo e vai, procura o dono diretamente, ele mesmo faz todo o processo. E muitas das vezes coisas que são importantes não são observadas. E isso pode dar uma dor de cabeça grande no futuro. É importantíssimo a participação. Eu não estou falando isso para defender os corretores, não. Mas é porque é extremamente necessário. Só quem já passou por uma dor de cabeça, por um problema delicado na compra e venda de um bem imóvel, sabe da importância que é. Inclusive os profissionais, os investidores, os grandes investidores, eles procuram sempre auxílio de um profissional. As grandes empresas, quando elas vão buscar um imóvel no mercado para compra, de maneira alguma elas vão procurar o proprietário diretamente. Elas sempre vão querer a participação de uma empresa porque ela sabe da necessidade e segurança que isso vai dar para a negociação, e eu aconselho para que você faça o mesmo. Para ter tranquilidade, satisfação, alegria quando finalizar realmente um negócio desse tipo. Humberto, muito obrigado pelas explicações, orientações que você passa aqui no programa. E como localizar você e toda a equipe lá da Nobel? A Nobel Imóveis, ela fica ali na Avenida Governador João Durval Carneiro, número 2979. O nosso telefone, que é o WhatsApp também, anota aí, é o 3616-3395. Vou repetir, 3616-3395. Você também nos encontra lá no Instagram, Facebook ou YouTube. É só pesquisar por @Nobel Imóveis e @Humberto Mascarenhas. Vamos estar lá à sua disposição para tirar todas as suas dúvidas e ajudá-lo a fazer sempre o melhor negócio. Lucival, mais uma vez, meu muito obrigado a você que esteve aí nos ouvindo, que nos deu prazer da audiência. Um forte abraço e até a próxima. E até a próxima, Humberto. Um abraço, tudo de bom. Finalizando aqui o nosso Cidade de Pauta de hoje. Elenilson, grande abraço. Nau Valença, companheiro Walter e o querido Jorge Bianchi. Amanhã estaremos de volta com mais um Cidade em Pauta.